E aí pessoal, tudo bem? Giovanni aqui, dando sequência então a esse capítulo que fala de sistemas de controle. Nós já tivemos uma aula falando sobre os neurônios, que são os principais personagens aí do tecido nervoso relacionado, aos sistemas de controle. Falamos de gliócitos, que são células que dão suporte aos neurônios. E agora a gente vai falar um pouquinho da estrutura do sistema nervoso. Dá uma conferida aqui comigo. Quando a gente fala de estrutura do sistema nervoso, nós temos o sistema nervoso central, que normalmente a gente abrevia como SNC. Então, se você vê aí SNC no seu material didático, você vai então entender que o sistema nervoso central ele vai ser dividido em duas partes. Ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. Sobre o que é o encéfalo? O encéfalo é essa região aqui, que compõe o cérebro e outras estruturas como o cerebelo, tem o bulbo, tem o hipotálamo, tem a ponte. Então a gente chama esse conjunto de cérebro e outras estruturas de encéfalo, certo? Então o encéfalo compõe o cérebro e outras estruturas que a gente vai ver na sequência, a função de cada uma dessas estruturas. Mas o que eu gostaria que você entendesse agora é mais a estrutura, tá? A questão da estrutura para a gente poder aprofundar depois o que é o encéfalo, o que ele tem de informação importante. Então nesse momento você tem o sistema nervoso central dividido em encéfalo e medula espinhal. Eu posso escrever medula espinhal, como eu escrevi aqui, mas também pode aparecer espinal, Ah, professor, não é um erro? Não. Meu material didático aqui, meu livro não está errado? Não. Pode aparecer medula espinal, certo? Então, o sistema nervoso central dividido em encéfalo e medula espinal. Então, quando eu falei para vocês na aula anterior que o oligodendrócito ele forma a bainha de mielina no sistema nervoso central, então quer dizer que os neurônios que estão no encéfalo, que os neurônios que estão na medula espinhal, esses neurônios, a bainha de mielina desses neurônios é formada por oligodendrócitos. E aí tem o sistema nervoso periférico, e eu também falei para vocês que as células de Schwann são elas que formam a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Quando fala do sistema nervoso periférico, esse sistema nervoso periférico ele é dividido em somático e autônomo. Somático, se você quiser escrever aí, a palavra soma quer dizer corpo, Então, quando eu falo somático, você vai entender que soma quer dizer o quê? Corpo. Beleza? Então, o sistema nervoso somático, ele está relacionado à transmissão de impulsos nervosos do corpo para o sistema nervoso central. Então, aqui vai envolver neurônios sensitivos, nervos sensitivos e nervos motores. Como assim, professor, nervo sensitivo? Vamos supor que essa superfície aqui ela esteja quente. Se eu encostar minha mão aqui, eu vou perceber que a superfície está quente. Mas vamos supor que ela está muito quente. Se eu colocar minha mão aqui, eu posso queimar minha mão. Como é que eu percebo que essa superfície está quente a ponto de eu ter ali uma resposta e tirar a minha mão dessa superfície? Quando eu coloco a mão em cima de uma chapa quente, eu vou ter neurônios sensitivos, nervos sensitivos. Então você tem neurônios espalhados pelo seu corpo que vão funcionar como sensores, Esses neurônios sensitivos que vão acionar neurônios motores para você ter uma resposta. E a resposta é retirar a minha mão. Então veja que o sistema nervoso periférico do tipo somático, soma quer dizer corpo, ele está relacionado à transmissão de impulsos nervosos do corpo para o sistema nervoso central. Então, quando eu percebo, nossa, essa chapa está quente, então primeiro eu tenho a percepção, então vai ser impulsos nervosos do corpo para o meu sistema nervoso central. Beleza? E aí você tem então nervos sensitivos e nervos motores, vai ter uma aula que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, e eu tenho o sistema nervoso autônomo. Como o nome já diz, ele é autônomo, e aí ele é dividido em simpático e parasimpático. Então ele está relacionado ao controle de vísceras. Então, por exemplo, nesse momento eu não estou preocupado em controlar o funcionamento do meu fígado, do baço, de estruturas aí que a gente considera, estruturas que acabam tendo ali um funcionamento autônomo. A mesma coisa músculo liso. O teu tubo digestório, ele tem um movimento chamado de peristaltismo, que começa aqui no esôfago e vai até o intestino. Então esse peristaltismo do tubo digestório, ele é involuntário, eu não controlo ele. Então, como é um processo involuntário, é a partir do sistema nervoso autônomo que esse processo ele é controlado. Por exemplo, a abertura e fechamento aí
da sua pupila também é um processo autônomo. Você não controla, quero abrir, dilatar minha pupila. Não, é um processo involuntário. Então é um processo que é controlado a partir do sistema nervoso autônomo. O simpático é o sistema nervoso autônomo que tira seu corpo da normalidade, acelerando batimentos cardíacos, né? Quando libera muita adrenalina, então você fica com uma euforia muito grande. Então o sistema nervoso simpático é aquele que vai preparar o seu corpo para alguma situação, por exemplo, de perigo. Então, numa situação de perigo, o que acontece com o meu corpo? Meu coração dispara, vai bater, parece que o coração está saindo pela boca, né? De ansiedade, de estresse, às vezes, né? Ou de medo, de pânico. Significa que o teu corpo ele acionou essa parte autônoma simpática. Tem uma aula bem bacana que a gente vai falar sobre isso. E o parasimpático ele vai trazer teu corpo para a normalidade. Então, se o anormal é acelerar batimento cardíaco, o que seria o normal? Trazer os batimentos do meu coração para a normalidade, que é 70 batimentos por minuto, certo? Então, essa é a estrutura aí, né, do nosso sistema nervoso central e periférico. Em próximas aulas a gente vai acabar aprofundando nesses sistemas aqui. Mas vamos lá que eu tenho mais um pouquinho de informação para vocês ainda. Com relação à evolução aí do encéfalo, né, e a comparação do encéfalo nos vertebrados. Quem são os vertebrados? Vou falar dos peixes, vou falar dos anfíbios, vou falar dos répteis, das aves e dos mamíferos. Então aqui só para você ter uma ideia, como que é o encéfalo dos vertebrados? Como que é o encéfalo de um peixe, né? No caso do peixe, você vê aqui ó, a região do cérebro, você vê aqui lobos ópticos, tem o cerebelo. O cerebelo é uma região responsável pelo equilíbrio, certo? E tem aqui o bulbo, que controla a parte respiratória. E aí, vemos agora, né, o encéfalo de um anfíbio, como por exemplo aqui uma rã. Perceba que o encéfalo de um anfíbio, então ele tem aqui um cérebro um pouquinho maior, ele vai ter aqui lobos ópticos um pouquinho maior, tem um cerebelo menor. Nossa, professor, por que será que o anfíbio tem um cerebelo menor? Eu falei para vocês que o anfíbio está relacionado a controle do equilíbrio e coordenação motora. Talvez para a natação é mais importante ter um equilíbrio maior em relação a uma rã que está ali no ambiente terrestre, não precisa de tanto equilíbrio quanto o animal que vive na água. Então, a gente começa a comparar que o cerebelo de um anfíbio é menor do que um cerebelo de um peixe. E aí depois nós temos o quê? Nós temos aqui o encéfalo de um réptil, como por exemplo uma cobra. Tem aqui a região do cérebro, dos lobos ópticos, o cerebelo é um pouquinho maior, ou né, quase meio que discretamente maior do que de um anfíbio, e temos aqui o bulbo. Né? Não tivemos assim uma comparação tão significativa em relação ao encéfalo de um anfíbio. Mas quando você vai para o encéfalo de uma ave, por exemplo, o encéfalo de uma galinha, perceba que o cérebro já é mais desenvolvido. Ó. Perceba que o cerebelo é muito desenvolvido. Nossa, professor, por que o cerebelo é muito desenvolvido nas aves? A galinha até que não, nem tanto, gente, mas se eu pegar uma ave que voa, que a galinha, não, ela até pode voar, mas não é do cotidiano dela voar. Ela vai voar numa situação de perigo, numa situação especial, ela pode voar, mas você não vê uma galinha voando por aí, isso não é normal, né? Mas ela tem ali o que? Um cerebelo mais desenvolvido, que eu gostaria que você entendesse, então, que o cerebelo das aves é mais desenvolvido, por quê? Normalmente as aves acabam voando e para voar precisa de equilíbrio, precisa de coordenação motora. Então precisa ter um cerebelo mais desenvolvido. E aqui a gente vê agora de um mamífero. Caraca, professor, a região do cérebro é muito desenvolvida. Exatamente, se você comparar a evolução, olha só, o cérebro de um peixe, o cérebro de um anfíbio, o cérebro de um réptil, em relação ao cérebro de um mamífero, é muito mais desenvolvido. E aí você tem um cerebelo também bem desenvolvido, porque eu também preciso de equilíbrio, eu também preciso de coordenação motora, certo? Então tá aí essa comparação. Agora você já sabe, se alguma questão falar assim, peixe tem cérebro? Tem, você viu que peixe tem, anfíbio tem, né? Réptil, aves e mamíferos. Aqui você está vendo detalhes do sistema nervoso central, então em corte, né? Então você vê aqui uma substância branca, os hemisférios cerebrais, né? Aqui na parte em relação ao encéfalo você vê que tem uma substância branca aqui no centro, aqui você vê em detalhe o cerebelo, ó. O cerebelo fica nessa região, na região da nuca, tá? Então o cerebelo fica nessa região aqui, certo? Aí você tem aqui a parte, né, da medula espinhal, você vê que a substância
branca agora vai ser aqui na periferia em relação à substância cinzenta. No encéfalo, a substância cinzenta é na periferia e a substância branca é no centro. Essa imagem aqui vai detalhar um pouquinho melhor para a gente, ó, em relação à substância branca e cinzenta. No encéfalo, a substância cinzenta ela é periférica e a substância branca ela é no meio. Em relação à medula espinhal, que a substância cinzenta é no meio e a substância branca é na periferia. Vamos entender, galera. O que você tem em grande quantidade no encéfalo? Neurônios. E os neurônios tem lá, ó, o dendrito, o corpo celular e o axônio. Onde está o corpo celular? Ó, o corpo celular começa com C. C de cinza. Então vamos entender. No encéfalo, por que o encéfalo tem essa forma aqui? Substância branca no meio e substância cinzenta na periferia. Porque quem vai descer da sua cabeça, né, vai ser o axônio. Então, como o axônio ele desce, a parte do axônio faz com que forme aqui uma massa branca. E onde fica o corpo celular dos neurônios, a gente chama de massa cinzenta. Então, por que fica nessa disposição? Porque é o axônio que desce. É o axônio que tem o maior prolongamento. E lá na medula espinhal, o que vai acontecer? Na medula espinhal, quem vai sair da medula? De novo, o axônio. Quem vai ficar na medula? O corpo celular. Então, onde fica o corpo celular é a massa cinzenta. Corpo celular começa com C, massa cinzenta, né? Cinza começa com C também. Então, lá na medula espinhal, quem vai sair? O axônio novamente. Onde está o axônio fica massa branca. Onde fica o corpo celular eu chamo de massa cinzenta. Beleza? Aí aqui você tem as meninges, né? Começando lá pelo couro cabeludo. Posso falar cabelo, né? Para quem tem. Então, cabelo, couro cabeludo. Daí vem o periósteo, que reveste aqui o osso. E aí vem as 3 meninges. Quais são as 3 meninges? Temos a dura mater, aracnoide, pia mater e o cérebro. A função das meninges basicamente é proteger e nutrir o cérebro, né? Então, proteger e nutrir o cérebro. Lá da medula espinhal, nós também encontramos as meninges, ó. Dura mater é aquela mais próxima do osso, dura porque ela é a mais dura. Vem a aracnoide, a gente já vai entender por que é aracnoide. E temos a pia mater, que é a que fica mais íntima ali, né, em relação ao cérebro aqui no encéfalo, né, e ali na medula espinhal, mais íntima em relação à parte de nervos. E aqui nós temos então um detalhe, né, das meninges. Aqui você vê então a parte óssea, daí você vai ter aqui a dura mater, que é a que fica em contato com o osso, daí vem a aracnoide. Por que é chamada de aracnoide? Porque lembra como se fosse teia de aranha, ó. Então, aracnoide lembra como se fosse teia de aranha. Aqui você vai encontrar um líquido chamado líquido cefalorraquidiano. O líquido cefalorraquidiano ele está relacionado à defesa, à proteção cerebral, né? E temos a pia mater, que é vascularizada, que tem vasos sanguíneos, então está relacionado aí à nutrição desse, né, cérebro que está aqui logo abaixo, né? Então, vendo na parte do encéfalo a pia mater, que tem essa função ali, né, de nutrir, porque ela que tem vasos sanguíneos. Vendo em mais detalhe, né, vendo aqui um corte ali dessa região cerebral, ou do encéfalo, né? Você tem aqui então as camadas lá, ó. Você vai ter aqui a parte do osso, né? Aí vem a dura mater, vem a aracnoide. Pode acontecer aqui, gente, uma inflamação dessa região. E uma inflamação das meninges pode ser uma doença que a gente chama de meningite. Então essa doença chamada meningite é uma inflamação das meninges. Tudo que termina com ite é uma inflamação, né? Então meningite, uma inflamação das meninges que pode ser causada ou por bactéria, ou por vírus, ou por fungo, né, presente nessa região. Aqui tem o líquor nessa região, veja que aqui desse lado está normal, mas aqui ele está anormal por conta aí de uma meningite. Então, o líquor contaminado por bactérias, as meninges inflamadas. Um detalhe, né, quando a pessoa está com meningite, ela não consegue fazer esse movimento aqui, ó. Encostar o queixo no peito. Então, é um teste que geralmente os médicos solicitam para a pessoa fazer, né, ou para criança ou para a pessoa fazer. Quando não consegue encostar o queixo no peito, sente uma dor muito forte na cabeça, é uma suspeita de meningite. Aqui vendo em mais detalhes as meninges, né, na medula espinhal, dura mater, aracnoide e a pia mater é aquela que tem a vascularização. A aracnoide que está relacionada ali a circular, né, o líquido cefalorraquidiano. Então nesse líquido cefalorraquidiano ele tem ali uma função também protetora. Às vezes, né, pode inflamar, causando então ali
uma meningite. Aqui nós temos a substância cinzenta no meio, substância branca na periferia, isso nós já falamos. E encerramos assim mais uma videoaula, até a nossa próxima videoaula, dando sequência nesse capítulo que fala de sistemas de controle. Até mais!